Capítulo 44. Tain passou muito tempo no hotel, dizendo publicamente que estava esperando sua caravana comercial e apenas se divertindo enquanto isso. A verdade é que ele estava ouvindo. De uma boa mesa, ele conseguia ouvir a maioria das conversas, e com seus talentos naturais, arrancava detalhes das pessoas, que rapidamente esqueciam com quem estavam sentadas ou qual era a natureza da conversa. A maioria dos rumores girava em torno de quem estava dormindo com quem, alguns relacionados a negócios, mas então, em poucos dias, 3 coisas chamaram sua atenção. A primeira foi o congelamento do câmbio das novas moedas estrangeiras, a segunda foi a surpreendente quantidade de favores que o príncipe demonstrou à mulher estrangeira, juntamente com a oferta planejada de elevação à púrpura, além de descobrir que a escrava elfa-demônio era, na verdade, a principal conselheira do príncipe Sado, que havia caído. E naquele exato momento, a terceira coisa, seu quarto no hotel o deixava ouvir o vai-vem dos aposentos das 2 mulheres, em particular do jovem que fazia constantes idas e vindas. O que o levou a escutar primeiro na parede e depois na porta, foi enquanto se encostava na porta que ouviu o jovem Carlo parar, olhar para a sacada e sussurrar alguma frustração que não conseguia conter. Maldita seja, sua vadia, você só pode ser um instrumento da sua senhora, enganando a senhora. Kaiji, ela não pode ser feliz como uma escrava, eu não vou deixar você destruí-la. Um sorriso se espalhou em seu rosto enquanto ele ouvia os sussurros de um tolo frustrado. Naquela noite, ele ligou para o atendimento e, para sua alegria, o jovem de rosto jovial apareceu exatamente como deveria. Entre, meu jovem, disse Tain, entusiasmado, e se afastou, gesticulando com os 2 braços, entusiasmado. Ah, senhor, como posso ajudá-lo? Perguntou Carlo enquanto caminhava pelo chão opulento em direção ao interior igualmente opulento. Eu esperava sua ajuda com uma coisa. Assim que a porta se fechou, Tain ficou com uma expressão preocupada. Senhor, o senhor está bem? Perguntou Carlo sinceramente, seus olhos percorrendo a sala agora silenciosa enquanto Tain olhava ao redor como se temesse ser ouvido. Venha, sente-se. Eu só queria. Bem, algo me incomoda no meu quarto e eu queria sua ajuda, disse Tain enquanto colocava a mão na lombar do jovem e o conduzia até a mesa no outro lado da sala. Carlo olhou ao redor novamente, procurando o defeito que esperava ser informado, mas não encontrando nada, sentou-se cuidadosamente enquanto Tain praticamente correu para fazer o mesmo. Senhor? Carlo finalmente perguntou enquanto Tain torcia as mãos desconfortavelmente. Eu não sou um homem dócil, na verdade, eu entendo, escravos precisam de disciplina, e mesmo entre eles, existe uma hierarquia, um que se sobrepõe aos outros, mas, o quarto ao meu lado, as coisas que ouço lá dentro são perturbadoras. Tain engoliu em seco e corou. Tipo quê? Carlo perguntou ansiosamente enquanto olhava para a parede silenciosa. Choro baixo, e ameaças rosnadas, como uma vez, ouvi um tapa, e alguém disse, vou contar à patroa sobre Carlo, seja lá quem for. Parece que uma delas estava tentando ver alguém, mas a outra está impedindo. Sou totalmente a favor de manter a propriedade sob controle, mas parece que muita dor está sendo infligida lá tarde da noite. Se ela precisa domar uma elfa-demônio, então ela realmente deveria levá-la a um profissional. Aquela com quem ela está falando, bem, a cama deve estar perto da parede, porque eu ouço aquela sussurrando Lady Kaiji quando estou na minha comoda, como se estivesse tentando se lembrar de algo, quando a outra não está usando a. Tain franziu a testa, seu rosto transbordando tristeza e um pouco de desgosto. Parece que o pobre escravo está sendo abusado todas as noites, Tain comentou e desviou o olhar do garoto, como se estivesse olhando pela janela, mas observando o reflexo fraco enquanto Carlo ficava cada vez mais irritado e seu rosto ficava vermelho. É tão triste, Tain acrescentou com um leve empurrão. Sim, senhor, a elfa demoníaca está sendo abusada. Ela costumava ser uma nobre maravilhosa de alta posição, foi comprada por uma mulher temível. Eu tentei ajudá-la uma vez, só piorei as coisas. Se eu fosse mais homem. Os olhos de Carlo se encheram de lágrimas. Tain estendeu a mão e tocou seu ombro, inclinando-se para mais perto do jovem e disse o que já sabia. Você é o Carlo por quem ela clama, aquele por quem ela quer ver, não é?
Carlo olhou para o chão e deu um pequeno aceno desesperado enquanto fechava os olhos. Meu garoto, sinto muito, e agora você vai ter que abandoná-la, não é? Deixe-a sofrer e ser usada pelo resto da vida, ela será difícil de esquecer, mas a única opção. Ele balançou a cabeça. Bem, isso custa dinheiro. Carlo balançou a cabeça. A dona delas nunca venderia. Lady Kaiji custa muito caro. Ah, não é isso que eu quero dizer. É só mandar o subterrâneo levá-los. Custa um pouco de ouro, mas pelo preço certo. Tain deu de ombros. Como comerciante, tive muito contato com eles quando comecei. Geralmente roubavam uma escrava habilidosa para revender, mas eles não são exigentes. Um primo meu os usou para sequestrar uma escrava por quem estava apaixonado, mandou transportá-la para longe, falsificou alguns documentos para ela, mudou seu nome. Tain estalou os dedos, então estava feito. Os olhos de Carlos se arregalaram. Algo assim, existe mesmo? Oficialmente não, e não posso dizer que recomendaria, é perigoso e, olha, você pode simplesmente me dar uma troca de quarto e eu ficarei bem. Você realmente quer se arriscar por uma escrava? Elas são apenas, quero dizer, é triste, mas você pode esquecê-la. Vá comprar uma para você. Você vai superá-la. Tain sorriu enquanto despertava as emoções do jovem. Ele observou os instintos de proteção sobrepujarem todo o bom senso, determinação, vontade tola. Tomaram conta de seu rosto e um olhar distante se instalou nos olhos de Carlo enquanto uma fantasia estúpida se desenrolava em sua mente. Não, eu faço isso, e vou trocar seu quarto para você, para que você não precise ouvir isso, Carlo respondeu enquanto o hóspede pegava um pedaço de papel e rabiscava nele. Aqui, leia, guarde, amanhã, use, e boa sorte para você, rapaz, Tain respondeu calmamente. Carlo pegou o bilhete e foi embora. Poucos minutos depois de sair, tudo o que lhe restava era a renovada determinação de ajudar Lady Kaiji, uma determinação que se manteve até sua casa vazia, quando enfiou as mãos nos bolsos e encontrou o bilhete. De onde veio isso? Eu peguei de alguém? Ou alguém colocou no meu bolso? Ele se perguntou em voz alta enquanto tirava o papel. Para ajudar a senhora Kaiji a se livrar do problema, vá ao segundo depósito de gongos à meia-noite de amanhã e bata. Traga 6 moedas de ouro e sua coragem, ou deixe-a escrava para sempre. Carlos sentiu o coração bater como se estivesse fugindo de uma batalha, ou indo em direção a uma Lady Kaiji. Sussurrou, e quando se deitou na cama, adormeceu imediatamente. Tain sentiu-se presunçosamente satisfeito consigo mesmo depois que o idiota foi embora. Tain, o plebeu, se fora quando se olhou no espelho. Presente estava o agente extraordinário de Kaizen. Pegue aqueles dois, faça algumas perguntas, e dependendo das respostas, deixe-os ir ou elimine-os, de qualquer forma. Não posso deixar uma riqueza tremenda e um repentino grupo de talentos caírem nas mãos do príncipe Rajen. Não resta muito a fazer agora, e talvez mais tarde. Posso colocar este recém-chegado contra o príncipe, e, não seria um espetáculo para se ver? Ele franziu a testa ligeiramente para o gênio no espelho. Só uma vez, eu queria estar aqui para assistir ao resultado de todos os meus jogos. Deu a si mesmo um suspiro profundamente martirizado, obviamente falso, e então, depois de um tempo, encostou o ouvido na parede para ouvir o amor ardente e devotado que acontecia do outro lado. Então, foi para a cama e se jogou nela para dormir, sonhando em como tudo seria destruído em breve. A decisão de Noah de desacelerar a marcha para ter mais tempo para o treinamento não fora muito popular, ela podia perceber isso. Eles claramente saborearam o tempo na aldeia. No entanto, sua popularidade entre seus escravos havia crescido tanto, permitindo que eles guardassem moedas da venda de pilhagens e lhes dando um dia de descanso, que tornou aquela decisão bastante suportável. Seus escravos continuavam a olhar para a capitã e a senhora praticantes de necromancia com medo, mas misturado a isso, quando ela se dirigia a eles, havia uma admiração crescente. Ela treinava com eles, comia a mesma comida que eles, perguntava ao sargento sobre seu bem-estar. Nada disso passou despercebido pelo príncipe Sado, e foi por isso que, na quarta noite após a saída da aldeia, ele se aproximou de onde ela estava sentada sozinha, em profunda reflexão, e sentou-se ao seu lado. Eu me pergunto, ela e Freijin, todas as noites, convocam desafiantes. Ela olha primeiro para Freijin. Aconteceu alguma coisa lá?
Ele ponderou a pergunta, mas a deixou para depois. Houve silêncio entre os dois. A princípio, ele nem teve certeza se ela sabia que ele estava ali, pois suas mãos pareciam tremer enquanto ela olhava para o fogo. Ele continuou olhando para o rosto preocupado dela até que o silêncio se prolongou por muito tempo. Você é estranha, não é? Disse o príncipe à sua nova senhora. Isso a tirou de seus pensamentos e ela se virou para olhar para seu príncipe das correntes. O quê? Ela perguntou um pouco mais bruscamente do que pretendia. Perguntei se você era estranha, mais ou menos. Ele sorriu de forma autodepreciativa. Talvez um escravo, mesmo com um colar de ouro, não devesse fazer perguntas à sua senhora, mas... Quando eu era o príncipe de uma cidade e não apenas um príncipe das correntes, bem, eu tendia a ser ousado. Nua conteve o riso. Imagino que sim, ouvi falar um pouco de você do seu povo. Eles têm uma opinião muito boa de você. É por isso que você está me mantendo vivo, não é? Perguntou Sado retoricamente. Nua nem se deu ao trabalho de negar. Você, como ameaça, já estaria morto. Você, como um trunfo, eu manterei por perto. Ainda será um risco, se meu povo acreditar que fui salvo para uma rebelião predestinada. Bem, você já ouviu falar da Guerra Servil? Perguntou Sado, apreensivo. Sim, essa foi uma guerra estúpida, profundamente estúpida, disse Nua com franqueza, incluindo um aceno brusco para dar ênfase. Meu avô concordou com essa avaliação: escravos sem armadura contra uma coalizão de cidades com soldados com armadura? Não, os escravos eram numerosos, mas a armadura faz com que cada homem valha 5 em comparação com aqueles sem armadura. Não quero desencadear outra guerra como essa, onde meu povo está do lado sem armadura, Sado respondeu enquanto se aproximava um pouco mais de onde ela estava sentada. Você realmente acha que pode assumir o controle? Pacificamente, quero dizer? Perguntou o príncipe Sado, com a voz cheia de dúvida. Acho que posso garantir que seja do interesse de todos, ou fazer com que aqueles cujos interesses residem na guerra sejam facilmente derrotados, Nua disse sem olhar para ele. Bem, você está fazendo a coisa certa como líder militar. Tenho conversado com seus outros escravos, eles estão começando a acreditar em você, mas... Você realmente usou necromancia antes? Receio que tenha ficado inconsciente, não vi, ou pelo menos não me lembro, perguntou o príncipe Sado, e como não obteve resposta, colocou a mão no joelho dela. Ela olhou para baixo. Tire essa mão, senão eu tiro, disse ela friamente, e ele a retirou lentamente para colocá-la no colo. Sim, eu fiz, os mortos-vivos são perigosos, mas aqueles da minha fé têm os meios para usá-los e controlá-los. O trabalho dos mortos-vivos é amplamente utilizado e muito poderoso. Eu já havia eliminado os poucos esqueletos restantes, mas minha mão tem mana suficiente para criar mais 100, se necessário. Mas sua fé parece estranhamente aterrorizada por eles. Por quê? Perguntou Nua com uma curiosidade genuína que a levou a virar o corpo para encará-lo. Não é complicado, a morte é o destino, os mortos-vivos desafiam o destino, os mortos-vivos são malignos, portanto, desafiar o destino é maligno. Os sacerdotes observadores das estrelas de cada cidade realizam semanas de rituais para evitar que o solo seja envenenado antes das nossas grandes batalhas. Também transportamos os cadáveres das nossas guerras e os armazenamos em armazéns encantados que os preservam. Dessa forma, se nossos tributos aumentarem, bem, um homem morto na guerra não é menos saboroso para os Tlaumo. Entendo, então você não tem muita coisa em termos de necromancia aqui, Nua disse enquanto notava essa fraqueza potencialmente importante. Não, na verdade não. Até os Tlaumo odeiam necromantes. Ele olhou para o pequeno sorriso que se formava no rosto dela. Ah, você não pode estar pensando? O príncipe começou. Nua estendeu a mão e o agarrou pela coleira dourada, agarrando-a com a mão esquerda com força suficiente para deixar marcas de dedos, e o puxou para perto. Você foi um príncipe corajoso, eu sei disso pela Kaiji. Minha escrava te ama como se você fosse um sobrinho, mas sabe o que mais ela disse? Escravo? Atordoado por essa repentina mudança de temperamento, ele balançou a cabeça em silêncio. Que você era teimoso, cabeça dura, não gostava de ouvir, ela se considerava um fracasso por não conseguir convencê-lo de que o que você estava fazendo destruiria seu povo. Ela estava chorando por isso no dia em que a encontrei, nua e acorrentada.
prestes a ser enviada para o oeste como café da manhã para os Tlaumo, você não pode julgar nenhum dos meus métodos, príncipe das correntes. Você seguirá minhas ordens, você se submeterá, você me ajudará a unir e salvar seu povo antes que eles se esqueçam de como é a liberdade. É isso que vai acontecer. Você sabe disso, príncipe das correntes? Sua boca se abriu e fechou pela metade, sem nunca completar o movimento, enquanto os dentes de Nu estavam à mostra a centímetros de seus lábios e sua mão esquerda incrivelmente forte o segurava com firmeza. A amargura escorria de seus lábios e a fúria rugia como fogo em seus olhos. Ela falava devagar, com firmeza, triturando cada palavra com ódio. Primeiro, eles odeiam suas correntes, suas jaulas, seus mestres e senhoras, temem o chicote, o açoite, a tortura, tentam resistir a isso em suas mentes, mesmo que seja de alguma forma, esperando manter seu eu interior intacto. Então, depois da dor, imploram para aprender, servir bem mantém a dor sob controle, e lembrar de qualquer outra coisa antes disso dói. E porque dói pensar no tempo antes das correntes, eles param de pensar nisso. Memórias que você não toca, elas desaparecem com o tempo. Tudo que existe é o mestre ou a senhora. E todas as coisas boas e ruins vêm de suas mãos, toda gentileza se multiplica por 10, e eles tentam amar seus donos. Com o tempo, eles amam até mesmo a mão que segura o chicote. Seu ódio é quase sempre esquecido. E então? Sabe o que acontece então, príncipe das correntes? O príncipe Sado ficou completamente mudo, preso nos brilhantes olhos dourados da senhora irada. Ele só conseguia balançar a cabeça em puro fascínio. Nua pegou um pouco de terra na palma da mão e soprou para longe, espalhando a poeira até que desaparecesse na brisa leve da noite fria, deixando-a ser carregada invisivelmente até cair no fogo. Naquela época, tudo era um sonho, a sensação do pescoço sem coleira, a sensação de escolher um parceiro para amar, a sensação de poder caminhar sozinho em algum lugar só porque você queria, aproveitar o sol no céu e o vento no cabelo, viver sem medo. Ele se desvanece para o efêmero, e quando chega a esse ponto, é preciso um Deus para ressuscitá-lo. Você me entende, príncipe Sado? Esse é o seu futuro, esse é o seu destino. Não importa o quão corajoso ou forte você seja, não importa como estejam suas memórias, se eu quiser te quebrar assim, mesmo te contar minha intenção agora, não te salvaria disso. Assim como dominar a espada não mudará um ferimento quando você for esfaqueado por uma. Ela sibilou suas palavras para ele e o sacudiu enquanto sua raiva aumentava. E assim será, para cada comestran vivo. Serei um necromante, ou um assassino, um soldado, um general, uma sacerdotisa ou um monstro, mas conseguirei o que vim buscar aqui, ao longo do caminho. Tirarei seu povo da lama, porque isso ajuda meus objetivos, e se você ou qualquer outra pessoa se intrometer no meu caminho, me impedir de alcançar o que eu quero, será preciso um Deus para salvá-lo de mim. Melhor ficar à minha direita, príncipe Sado, porque qualquer um no meu caminho que não esteja de joelhos, será cortado. Diga-me que nos entendemos, Nu ordenou, mas para sua surpresa, longe de medo, ou mesmo raiva, viu puro fascínio nos olhos do príncipe caído. Sado, apesar de suas fraquezas, não era covarde, e seus olhos não desviaram dos dela quando ele disse: sim, sim, mas também, mais uma coisa, ele disse sem fôlego. Pega de surpresa pelo tom repentino dele, ela estreitou os olhos para ele. O quê? Você está linda, agora, disse ele, piscando rapidamente a apenas alguns dedos de distância. Nua tirou a mão da coleira dele e se levantou de um salto. Saia da minha frente, escravo. E, tremendo de uma raiva que ele não compreendia completamente, apesar das ordens, foi ela quem se afastou para sua tenda e se deitou ao lado de sua professora, que já cochilava, e a abraçou com força enquanto adormecia lentamente.